Maranata, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus está perto, Jesus está voltando. Pela graça do nosso bom Deus, estamos mais uma vez de volta depois de muito tempo ausente, do nosso canal, mas bom é Deus que conseguimos retomar o nosso canal. As coisas não têm sido nada fácil ultimamente aqui na Angola, mas o Senhor é muito bom. E hoje, nesta tarde de sábado, eu quero refletir convosco a respeito da parábola das 10 virgens. Tá? Esse será um vídeo muito curto, porque será apenas uma reflexão. Okay? Então eu convido você a acompanhar esse estudo maravilhoso, essa reflexão maravilhosa na palavra do nosso bom Deus. O nosso desejo é sempre tocar a trombeta, mas tocar a trombeta no sonido certo. Mas antes de abrirmos a palavra inspirada de Deus, eu convido você, onde estiver, se dê para ajoelhar, que ajoelhe. Se não tiver em condições, pode acompanhar a oração na posição em que te encontras. Vamos falar com Deus? Nosso bom Pai Celestial, soberano do universo, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te rendo, louvor te rendo, porque o Senhor é digno de receber todo louvor e adoração através de Jesus Cristo. Nosso bom Pai Celestial, ao estarmos aqui nestas horas, queremos falar da Tua Palavra, queremos falar da verdade somente que nos liberta. Pelo que, em nome de Jesus, amado Pai, eu peço que dá-me do Teu Espírito, para que não seja eu a falar, mas que seja Jesus a falar através de um humilde instrumento, para que, ao tratarmos aqui da reflexão do assunto a respeito da parábola das 10 virgens, corações possam ser tocados e despertos através da Tua Palavra, que possamos ser fortalecidos e que possamos acordar, porque o tempo, Senhor, está quase terminando. É que eu lhe peço e lhe agradeço, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meu querido irmão e minha querida irmã, já oramos pedindo a autorização do nosso Pai Celestial para, mais uma vez, falarmos a respeito da palavra inspirada, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Porque está escrito que nunca devemos estudar a palavra de Deus sem orarmos. Então, antes de nós abrirmos as Sagradas Escrituras, convém sempre fazermos uma oração, a fim de sermos guiados e iluminados pelo Espírito Santo de Jesus, para não errarmos na interpretação das Sagradas Escrituras. Então, meu irmão e minha irmã, convido-te, a abrirmos a palavra inspirada. E antes de nós lermos o capítulo em si de Mateus, capítulo 25, eu gostaria de ler uma declaração, uma declaração do Espírito de profecia. São palavras da mensageira do Senhor. Repito, as palavras que vou ler agora são palavras da mensageira do Senhor, Ellen Golden White. Isto encontra-se na Review and Herald
19 de agosto de 1890, no parágrafo número 3. Repito, Review and Herald, 19 de agosto de 1890, parágrafo número 3. Desejo que prestes a máxima atenção nas palavras que eu estarei lendo agora. Sou frequentemente referida à parábola das 10 virgens, 5 das quais eram sábias e 5 tolas. Vamos dar uma pausa aqui. A serva do Senhor, nesta declaração, está dizendo para a gente que, frequentemente, ela tem fazido referência à parábola das 10 virgens, tá? Quer dizer, ela tem de uma forma repetida. Em sua época, então, para com os seus irmãos, a prestarem máxima atenção na parábola das 10 virgens. Por quê? Ela diz: 5 são tolas e 5 são prudentes. Mas o centro da questão é: a profecia da parábola das 10 virgens teve seu devido cumprimento? Se já se cumpriu, quando se cumpriu? É isto que a gente estará refletindo nesta tarde de sábado. Então, a serva do Senhor está a dizer que, referidas vezes, ela frequentemente chama a atenção do povo para a parábola das 10 virgens, as quais 5 eram tolas e 5 eram sábias ou prudentes. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra. Pausa. Meu irmão, a mensageira do Senhor está dizendo que esta parábola das 10 virgens foi e será cumprida ao pé da letra. Eu vou separar estas duas palavras, passado e futuro, tá? Vou ler de forma separada, ok? Em outras palavras, a serva do Senhor está a dizer assim: preste atenção nesta declaração, meu querido irmão e minha querida irmã. Isto é sério. Isto é sério. Isto tem a ver contigo e comigo. Pois nós estamos vivendo no tempo da repetição da experiência da parábola das 10 virgens. Ok? Estaria assim: esta parábola foi cumprida ao pé da letra. Ok? Quando é que esta parábola foi cumprida ao pé da letra? Na experiência do povo do advento, na experiência do povo milerita. O povo, como era chamado também na época do 7º mês. Ok? Porque o desapontamento no calendário bíblico bate no 10º dia do 7º mês, quando Cristo sai do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, quando nós olhamos para a linha profética daquilo que é o povo do advento, povo milerita, a gente percebe que esta parábola foi cumprida ao pé da letra. Por isso que a serva do Senhor está dizendo aqui para a gente que esta parábola foi cumprida ao pé da letra. Então, irmão, a princípio, Guilherme Miller, ele, quando traz esta mensagem, tá? A mensagem de Daniel, ou seja, a mensagem baseada em Daniel 8, versos 14, que após 2300 dias ou anos o santuário seria purificado, Miller não havia dado
o dia e o mês. Miller apenas só estava a transmitir o ano em que culminaria esta contagem profética. Miller a princípio estava a dizer que completariam-se os 2.300 dias ou anos em 1843. Por isso que, para os estudiosos das profecias bíblicas, vão a perceber-se que houve dois desapontamentos. Houve um primeiro desapontamento quando em 43 não teve seu devido cumprimento. Foi quando Samuel, não sendo iluminado pelo Senhor, ele vai trazer um acréscimo, tá, de entendimento nesta mensagem que o povo já estava levando. Tá? Então, o povo milerita, o povo do advento, vai viver uma fase da sua experiência que é chamado o período em que as virgens tosquenejam, em que as virgens dormem. Então, é à meia-noite, diz o texto de Mateus 25, que ouve-se um clamor. Eis que o noivo vem, saí-lhe ao seu encontro. Então as virgens despertam do sono e saem todas para ir ao encontro do noivo. Só que as tolas não tinham o azeite consigo, mas as sábias tinham o azeite junto das suas lâmpadas, porque é o azeite que faz com que a lâmpada acenda. A lâmpada é a palavra de Deus. O azeite é a graça, o Espírito Divino do nosso bom Pai Celestial. Então, irmãos, Samuel Snow, isso vai acontecer em 15 de agosto de 1844, quando as virgens estavam tosquenejando, dormindo. Samuel Snow vem com uma mensagem bombástica, queridos irmãos. Vem com uma mensagem tremenda, meus irmãos. E a senhora diz que ele vinha cavalgando, tá? E o povo estava reunido numa campal. Se não estiver engano, era a campal de Exeter. Tá? Acho que é essa aí, a campal de Exeter, tá? Em 15 de agosto de 1844. E isso está lá registrado no livro Grande Conflito. Tá? Só não tem uma página na mente, mas está lá no Grande Conflito. A Senhora do Senhor conta isso, tá? As reviews também narram tudo isso daí. Também a revista de The Star, né, Estrela da Manhã, Sinais dos Tempos, falam muito bem dessa história. Então, Samuel Snow, quando vem com essa mensagem, ela não vai te falar no Grande Conflito que a mensagem ou a conclusão do que ele traz parecia irresistível. E diz que a mensagem que o Samuel Snow traz era como uma bomba, queridos irmãos. De modo que todos, ao perceberem-se da mensagem traga por Samuel Snow, todos saem alegres e levam as boas novas, queridos irmãos, em todo canto dos Estados Unidos da América. Olha, o noivo está vindo, tá? Eles estavam no mês de agosto e para outubro restavam somente 2 meses. Tá? Diríamos né? Porque depois de agosto vem setembro, outubro. Mas 15 de agosto para 22 de outubro, diríamos que é mesmo 2 meses fazendo a contagem dos dias. Então, queridos, só restariam 2 meses para 22 de outubro de 1844. Por isso que essa foi o clamor da meia-noite, tá? Que Samuel Snow traz. Agora, só que quando chega em 22 de outubro de 1844, acontece o que todos nós, como adventistas do sétimo dia, sabemos: o grande desapontamento. Só que esse grande desapontamento, queridos irmãos, este grande desapontamento, tá, veio para separar as virgens tolas das sábias. Veio para separar o trigo do joio, ok?
o trigo do joio. Por quê? Por que digo isso? Em Primeiros escrito, a serva do Senhor diz que todos aqueles que tinham o azeite consigo, na experiência do povo do advento, esses adentraram com Cristo para o lugar santo dos santos, para o lugar santíssimo. E aqueles que não tinham o azeite consigo, a porta se fechou para eles. Esta é a classe dos que desistiram, queridos irmãos, após o desapontamento. É a classe dos que depois, mais tarde, começaram a escarnecer e a zombar dos seus irmãos. Foi a classe dos que voltaram para o mundo e começaram a dizer que em toda essa experiência, em toda essa trajetória pela qual eles iam caminhando, dizendo que não foi Deus quem os estava conduzindo, mas sim Satanás. E estes foram deixados em densas trevas, queridos irmãos. E dentre esses que se mantiveram firmes e fiéis e adentraram com Cristo para o Santo dos Santos, conforme diz a serva do Senhor em Primeiros escrito. E eu vou deixar essa referência lá no link mesmo do canal, para que os irmãos vejam por vocês mesmos. A serva do Senhor fala isso. E é nesse tempo que o terceiro anjo desce, tá? A terceira mensagem angélica desce. E a noite em Primeiros escrito diz que a mensagem do terceiro anjo é terrível e tremenda, pois é ele que vem para separar o trigo do joio e atar o trigo para o celeiro celestial. E ela diz que isso deve chamar a nossa atenção. Então, irmãos, quando a serva do Senhor está dizendo que esta parábola foi cumprida ao pé da letra, é neste sentido, é neste tempo em que ela foi cumprida. Mas só que não para por aí. Ela também diz que esta parábola será cumprida ao pé da letra, ou seja, foi e será, ou seja, terá uma repetição, queridos irmãos. Agora eu vou dar continuidade com a declaração. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo. Por que esta parábola será novamente cumprida ao pé da letra? Por quê? Porque, irmãos, tem uma aplicação especial para o nosso tempo. Hoje, meu irmão e minha irmã, esta parábola está se cumprindo ao pé da letra, está se repetindo no seio do povo adventista do sétimo dia e ninguém está a perceber. Hoje, em nosso meio, temos virgens loucas, virgens tolas, e temos virgens prudentes ou sábias. E nós estamos, ou seja, estamos no período de tosquenejamento, estamos no período de dormir. Mas, irmãos, está soando o clamor. O clamor está chegando. Está soando o clamor da meia-noite. Acordem, acordem, povo de Deus. Mas o cerne da questão é, eu e você, meu irmão e minha irmã, estamos buscando o azeite dourado? Estamos nós, tal como está escrito lá em Zacarias, rogando que os anjos de Deus vertam de si o óleo dourado que é o Espírito Santo em nossa vida? Sem o Espírito Santo, meus queridos irmãos, não tem como a lâmpada, que é a palavra de Deus, ser iluminada nas nossas vidas. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E para que esta palavra seja uma luz para o nosso caminho, seja uma lâmpada para os nossos pés, precisamos do azeite, precisamos do colírio, queridos irmãos. O colírio, o azeite é o Espírito Santo de Jesus Cristo que é enviado aos nossos corações.
porque muitos estão extinguindo o Espírito de Deus nas suas vidas. Diz a palavra: irmãos, não extingais o Espírito. Muitos estão destituídos do Espírito de Deus nas suas vidas. O povo de Deus está cada vez mais morno. O povo de Deus, a sua maioria, está cada vez mais na classe das virgens tolas. E quando o decreto dominical chegar, que é a chegada do noivo, muitos vão ser sacudidos. E ao serem sacudidos, estarão fazendo parte das virgens tolas, do joio. Poucos, assim como permaneceram somente 50 pessoas depois do desapontamento. Após o desapontamento de 22 de outubro de 1844, estava tipificando a lei dominical. Pois é na lei dominical que vai acontecer a sacudidura final no povo de Deus. Independentemente de qual ministério você seja, de qual pequeno grupo você pertença, se você está na instituição adventista do sétimo dia, ou se você é do ministério X, Y, B, ou se você é do movimento da reforma, se você se identifica como adventista do sétimo dia, a lei dominical é o texto para este povo, no seu todo. Somente aqueles que têm o azeite nas suas vasilhas, esses é que vão subsistir, esses é que vão permanecer firmes, perseverantes como o povo remanescente de Deus que João vê. E diz em Apocalipse capítulo 14, versos 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. A fé de Jesus, meus irmãos, é termos o Espírito de Cristo, a mente de Cristo em nós. A crise está chegando, queridos irmãos. Acordem. E ao acordarmos, busquemos o colírio, busquemos o azeite, para que, quando o noivo vier, tal como diz a palavra, tá? Em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, versos de ler, versos 6, não, vou começar do versos 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Neste tempo, o povo de Deus está tosquenejando, o povo de Deus está dormindo. Mas, diz o verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A voz dos servos de Deus está soando. Os eventos proféticos estão soando aos nossos ouvidos. A saída da lei dominical, a formação da imagem da besta, que é a união entre igreja e Estado, estamos a ver com os nossos olhos, cada vez mais visível, bem diante dos nossos olhos, na América protestante. Provavelmente, queridos, de acordo com os eventos proféticos, Deus está conduzindo os eventos, mas provavelmente a lei dominical, através deste projeto 2025, que consta o descanso dominical nacional na América, provavelmente, irmãos, pode sair o ano que vem. E a lei dominical, a gente sabe, fecha-se a porta para toda adventista do sétimo dia. Aqueles que não estão se preparando, infelizmente, estarão na condição das virgens tolas, das virgens loucas. Pois o texto diz: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta.
E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Tremendas e fortes são estas palavras do Mestre. Então, irmãos, tal como se cumpriu na linha do povo do Advento, na linha milerita, também está se cumprindo em nosso tempo. É tempo de começarmos a buscar o colírio. É tempo de começarmos a pedir de uma forma tal como nunca pedimos o óleo, o azeite, para que as nossas lâmpadas possam estar acesas. Os irmãos, sem o Espírito Santo, não tem como esta palavra ser lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. É através desta palavra, diz Paulo, esta palavra é que nos torna varão perfeitos. A fé na palavra de Deus. Esta palavra tem poder de transformar a tua vida, de transformar o teu caráter. Quando a lei dominical sair, que será o teste, o grande teste final para o povo de Deus, boa parte do povo de Deus vai ser sacudido e vai se enfileirar nas fileiras do inimigo. A inspiração diz no grande conflito: ao aproximar-se a tempestade, uma numerosa classe, ou um maior número do povo de Deus que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado, por ele abandona as fileiras e posiciona-se ao lado do inimigo. São as virgens tolas que vão posicionar-se ao lado do inimigo por falta do azeite. Porque quando a lei dominical sair, irmãos, quando chega o dia do teste, que é a lei dominical, já não haverá tempo para ir comprar o azeite. Já não haverá tempo para se preparar, pois o teste chegou. Numa sala de aula, quando o professor dá o teste, por mais que dizer, não, professor, dê-me só um tempo, já não há tempo, querido. O tempo do preparo é agora. O tempo de ir comprar o azeite é hoje, agora. E Jesus diz assim: olha, eu tenho os produtos para curar a tua doença. O que Jesus pede de nós para comprarmos o remédio para sarar a nossa doença? Ele diz: sê pois zeloso e arrepende-te. O povo de Deus perdeu o zelo. Nos arrependamos enquanto é dia, irmãos, enquanto ainda não chegou a noite. Enquanto é dia, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Jesus diz: eu tenho ouro, que é a fé que opera por amor. Eu tenho as vestes. As vestes é o símbolo da justiça de Cristo. Nossa veste, diz Isaías, é como um trapo de imundícia, que é o nosso caráter horrendo. Mas Jesus diz: eu tenho a solução. Tenho a solução para as tuas vestes sujas. Temos aí a experiência do sacerdote Josué, não é esse um tição tirado do fogo? E por último, Jesus diz: eu tenho a solução para a tua cegueira. Eu tenho colírio. Tenho colírio para tirar as escamas, a cegueira do nosso olho. Só Jesus tem isso para nós comprarmos. E enquanto é dia, vamos comprar, queridos irmãos. Enquanto é tempo, enquanto o Senhor ainda tem nos dado a dádiva da vida, enquanto o Senhor tem nos agraciado pela sua bondade e misericórdia, com que dia após dia a gente acorde, dorme e acorde. Enquanto o Senhor tem nos dado vigor, energia, graça da vida, aproveitemos confessar os nossos pecados. É tempo de começarmos a organizar as nossas casas, queridos irmãos, pôr nossas casas em ordem. Esse é o tempo. É tempo de começarmos a corrigir os defeitos de caráter que ainda mergulham-se em nós. É tempo de começarmos a buscar o Senhor enquanto podemos achar e encontrá-lo.
porque muitos dentro do povo de Deus, infelizmente, estão perdendo o fervor e o zelo. Hoje o povo de Deus também está muito limitado, tá? Não que isso não é importante, mas temos nos limitado muito só em transmitir a mensagem de Deus em plataformas digitais, YouTube, Facebook. Não que isso não é importante, isso também é importante, mas irmãos, temos de começar a levar a mensagem até em nossas vizinhanças. A mensagem de porta a porta é nosso característico. Preparar folhetos, materiais, livretos para acordarmos um mundo que está distraído, que não sabe o quão próximos estamos à beira da destruição deste planeta. Tua família precisa da mensagem. Teu irmão precisa da mensagem. É hora e é tempo de acordar e nos prepararmos. Se não tem jejuado, começa a jejuar, meu querido irmão. Jejue, tá? Porque Jesus disse, a casta que só sai com jejum e oração, se está difícil abandonar os pecados, jejue pelos teus pecados. Jejue pelos teus defeitos de caráter. É tempo de começar a buscar a Deus de verdade. Chegou a hora, meus queridos irmãos, chegou a hora. Jesus está voltando, Jesus está vindo. Os sinais dos tempos cada vez mais nos mostram que Jesus está às portas. Mas o centro da questão é, como eu estou me preparando? Como eu tenho agido? Em que classe eu estou fazendo parte? Eu tenho sido mesmo santificado pela mensagem do terceiro anjo? Ninguém é santificado se não aplica a verdade da palavra de Deus. Tá? E o que a palavra de Deus nos diz? João 17, verso 17. Olha o que Jesus diz em João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Mas como é que eu serei santificado mediante a verdade de Deus? Ainda no livro de João, olha o que o Filho de Deus diz. João capítulo 13, versos 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, querido, o que é a verdade? Jesus diz, a palavra de Deus. E como é que nós somos santificados? Pela verdade. Como é que a verdade vai santificar a minha vida? Quando eu pratico. Jesus diz que é bem-aventurado aquele que pratica as coisas que ele conhece. Então, meu irmão, o último texto que estaremos lendo é o livro de Efésios, que tem uma conexão com o que lemos em Mateus capítulo 25. Efésios capítulo 5, versos 14. Por isso diz, desperta, acorda, em outras palavras, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É hora de nós despertarmos do sono. É hora de nós acordarmos, queridos irmãos, conhecendo o tempo, diz Paulo em Romanos, que já é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando nós aceitamos a fé no princípio. Então Paulo vai dizer, irmãos, que temos de despertar do sono, temos que acordar deste sono. A falta de amor, a falta de humildade, mansidão, a falta de paciência. O povo de Deus virou muito preconceituoso, muita desunião no seio do povo de Deus. Então, queridos, é hora de começarmos a deixar esse espírito do mal e começarmos a rogar que o Senhor nos dê o espírito do seu amado Filho Jesus para habitar em nossos corações. Pois o Espírito de Cristo habitando em nós, nós estaremos a manifestar os frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, temperança, paciência, bondade, misericórdia. Estaremos andando na luz. E Paulo continua. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo,
por quantos dias são maus? Como é que eu tenho andado? Eu tenho que fazer uma reflexão, uma autoavaliação de mim mesmo nesses últimos dias. Como é que eu tenho procedido? Como é que eu tenho andado? Eu tenho andado sabiamente ou tolamente? Quem tem andado sabiamente, esse está na classe das virgens prudentes. Quem tem andado de uma forma nécia, tola, esse faz parte das virgens loucas. Prepara-te, 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 meu querido irmão. O tempo está quase terminando. Estamos tão perto do lar. Jesus está às portas. Maranata, Jesus está perto. Então, devemos remir os tempos, porque os dias são maus. E eu vou terminar novamente com a declaração que eu comecei com ele. Sou frequentemente referida à parábola das 10 virgens, 5 das quais eram sábias e 5 tolas. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo. E como a mensagem do terceiro anjo foi cumprida e continuará a ser verdade presente até ao fim dos tempos. Review and Herald, 19 de agosto de 1890, parágrafo 3. Que o Senhor continue iluminando a tua e a minha vida. Que o Senhor derrame tua graça sobre seu coração. Que eu e você, meu querido irmão e irmã, nos preparemos de verdade. Pois a lei dominical é iminente. A lei dominical está vindo. Está para muito breve. Mas o centro da questão é: estamos nós nos santificando? Estamos nós cada dia preparando o nosso caráter? Estamos nós buscando a Deus em espírito e em verdade? Tá, irmãos? Vamos fazer uma auto-reflexão das nossas vidas. Que esta reflexão sobre a parábola das 10 virgens possa ter um impacto grande na sua vida. Se prepare, pois Jesus está voltando. E peço-vos que inscrevam-se no nosso canal Tocando a Trombeta. Tá? Inscrevam-se, porque até aqui só são 24 inscritos no nosso canal e precisamos atingir pelo menos um número de 50 inscritos para bloquearmos o stream, pois não tem como eu fazer vídeos direitos enquanto ter esse número ínfimo de inscritos. Então compartilhem o nosso canal, compartilhem as nossas mensagens com pessoas próximas de vocês, para que mais pessoas se inscrevam e mais pessoas possam ter o privilégio de ouvir verdades preciosas como estas e muitas outras que poderão soar aqui no nosso canal. E não deixem de apoiar o nosso canal. Se o Senhor permitir, eu estarei realizando uma viagem missionária na semana que vem, num outro estado do nosso país, que é o estado ou a província do Ambo. Estarei indo lá para me encontrar com um grupo de irmãos, alguns pertencentes ao movimento da Reforma, outros ainda fazem parte da instituição Adventista do Sétimo Dia, e eu pretendo levar lá a mensagem da verdade presente, tá? Aos que puderem nos apoiar para esta viagem, pois queremos também imprimir alguns livretos e alguns folhetos e materiais para levar para estas pessoas. Também estarei levando comigo alguns livros da grande controvérsia. Então a viagem é um tanto quanto custosa, né? Então se os irmãos puderem ajudar-me nesta missão, né? Pois os irmãos estando dando recursos,
também estarão trabalhando de uma forma indireta para essa mesma obra. Então, esse é o pedido que eu faço aqui. Que Deus vos abençoe e tenha a continuação de um maravilhoso e abençoado sábado na presença de Deus, o nosso Pai, e de Jesus, o seu amado Filho. E que Deus faça resplandecer a sua glória e que Deus derrame seu Espírito e sua graça nos vossos corações e que possam crescer cada vez mais no pleno conhecimento a respeito de Deus e de Cristo. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e da fonte das águas, graças te rendo pelo privilégio e oportunidade que o Senhor mais uma vez concedeu-me de poder partilhar a tua palavra com teu povo, com o mundo, através desta plataforma digital que é o canal do YouTube. Peço-te, Pai Santo, que essa mensagem possa ir longe, possa chegar em corações e que teu Espírito faça com que esta mensagem tenha um grande impacto na vida de teus filhos sinceros e honestos que amam a verdade, que não temem por investigar a verdade, que querem se firmar na verdade, Pai eterno. Que esta mensagem possa despertar e acordar a tua amada igreja. Prepara teu povo, derrama teu Espírito, Senhor, e a tua graça sobre todo teu filho sincero e honesto que quer se firmar na verdade. Abençoe o sábado de cada irmão e de cada irmã que nos ouve através desta mensagem. E permita, Pai Santo, que corações possam comover-se e compadecer-se do nosso canal e que possam ajudar nesta obra de caráter missionária que desejo fazer na semana que vem. Entrego tudo e todos em tuas mãos. É que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, até uma próxima live. Deus permaneça convosco. Carvalho Francisco, vosso conservo.